Esse relato cultural faz parte da inscrição do Letras que Flutuam na categoria de Cultura Imaterial como ponto de cultura. A gente vai tratar aqui da letra decorativa amazônica. Desde que eu cheguei para Belém, em 2004, eu sou paulista, eu tenho identificado várias e documentado várias manifestações gráficas da cidade. Mudar para Belém foi um encanto. E eu tenho pesquisado e fotografado, registrado, até o dia que eu cheguei e me dei de cara com essa primeira letra de barco. Isso foi um susto. Susto maior ainda quando me contaram que não era um barco que tinha essa letra. Os barcos da Amazônia tinham essa letra. Imediatamente eu percebi que essa manifestação era uma manifestação diferente, até porque ela tinha uma ligação com a tipografia do século XIX. E eu, como professora de tipografia, percebia isso claramente. O que é essa letra decorativa do século XIX? O que foi o que destacou o olhar dessa pessoa para essa letra, né? Se a gente pensar em tipografia, a tipografia foi, no mundo ocidental, a gente pode dizer que ela foi organizada pelo Gutenberg, vamos dizer assim, é possível a gente afirmar isso, organizada porque ele tratou de juntar uma prensa com tipos móveis, com papel, com tinta e conseguiu articular uma maneira de imprimir um original várias vezes. E desde isso foi em 1450 aproximadamente, e desde então a tipografia, o desenho desses tipos móveis, ele tem seguido alguns padrões. Esses padrões eles vão evoluindo ao longo do tempo. Eles vão do século XV para um tipo de estrutura, evoluindo já no século XVII, para no século XVIII, do século XVIII para o XIX, ele já tem uma característica completamente diferente. Quando chegamos no século XIX, tudo muda. No século XIX, a tecnologia para se criar as fontes já tinha evoluído e o mundo tinha evoluído. A gente está na época da Revolução Industrial e existiam necessidades diferentes de comunicação que não eram aquelas necessidades do século XV, XVI, XVII. Surgiram as letras bold, muito bolds, e surgiram as letras decoradas. Letras decoradas, como a gente pode ver aqui, são essas letras que têm no corpo da letra, no miolo da letra, algum tipo de intervenção. E elas foram muito utilizadas ao longo do século XIX todo. Ao mesmo tempo, contemporâneo a esse período, a Rainha Vitória também foi rainha nesse período todo. A gente costuma chamar então essa tipografia decorada de letra vitoriana. E foi esse conhecimento na tipografia que me levou a perceber que aquele barco ali do norte do Brasil tinha alguma coisa a ver com essa letra decorada. E imaginando, obviamente, desde o começo, que a influência da comunicação europeia e o período da borracha certamente influenciou esse tipo de uso no barco. Aqui a gente pode ver até que ponto chegaram as decorações nas letras nesse período. Lembrando que aqui são tipos de metal pequenos, se você comparar com o que acontece num barco, eles são muito diferentes. Mas aí, e como é que surgiu essa letra decorativa amazônica? Ela surgiu, o que ela é? Ela é a letra que os ribeirinhos usam para pintar os seus barcos. E são lindas. As letras decorativas têm características próprias. A gente foi pesquisando e foi entendendo que ela tem características que se reproduzem, ou que estão sendo repetidas e são utilizadas de uma forma comum em vários lugares da Amazônia. Nós estivemos no Amazonas, nós estivemos em Santarém, nós estivemos no Amapá e nós percebemos que essa manifestação era uma manifestação que acontecia ao longo do rio, que o rio era o eixo de comunicação e de influência dessa letra.
São muitas letras, são muito bonitas, existem muitas características. Você pode encontrar letras que têm esse rabo de peixe, que é essa ponta aqui inferior, e combinadas com rabo de peixe na ponta superior, ou combinadas com serifas retas, como são essas daqui da palavra norte. E além disso, dentro delas, além dessas serifas, né, essas terminais poderem ser muito diferentes, também existe um encontro desse miolo. A letra decorativa amazônica sempre é dividida em duas cores, tem uma cor na parte superior e uma cor na parte inferior. E elas podem ter muitas terminais e muitos ocos, muitos encontros no meio delas, fazendo que tenha uma grande variedade de letras. E como assim, né? Será que ela realmente foi influenciada pela letra vitoriana? Como é que pode, que origem a gente acha que tem essa letra? Como ela chegou nisso, né? É óbvio, é claro, que existe uma cultura visual na região muito influenciada pelo ciclo da borracha, o que chama-se no norte da Belle Époque. Além disso, existe uma cultura visual tradicional ribeirinha, muito colorida, muito cheia do caqueado, muito enfeitada, que fatalmente ela foi até a letra, né? Mas o principal que nós descobrimos, o Letra que Flutua, é um projeto que tem acontecido. Então, se ele começou como uma pesquisa de uma designer em 2004, em 2008 ele virou uma monografia de especialização, onde nós estudamos mais essa referência, né, esse vínculo ou essa ligação de uma letra à outra. E depois de 2013 em diante, nós fizemos várias pesquisas, nós fomos conhecer essas pessoas que pintavam as letras. E aí nós descobrimos que essas letras, o pintor, ou ele aprendeu com o pai, na beira do rio, que o leva para pintar junto, ou ele tem um olhar especial, um olhar gráfico, e ele se interessa por ela, e ele começa a copiar e começa a fazer e começa a reproduzir esse modelo, né? E nós descobrimos também, ao longo do projeto, entre 2013 e 2020, que muitos deles, já os mais antigos, na década de 40, na época dos cursos por correspondência, eles começaram a receber catálogos de fontes. E dentre todas aquelas fontes que nós mostramos agora, eles escolheram qual? Eles escolheram a letra decorada, a letra decorativa, como um ponto de partida. Se apropriaram dessa estrutura e criaram sua própria letra, né? Então, por que a letra decorativa amazônica não é a letra vitoriana? Porque ela criou características próprias. A letra decorativa, ela tem sempre a parte de cima e a parte de baixo pintadas de cor diferente. Muitas vezes há um oco nesse encontro entre as duas partes. Quando encontra o amarelo com o azul, por exemplo, ela cria um branquinho, uma forma aqui, uma contraforma. Ela sempre tem uma sombra. Então, essa é uma característica muito forte. Às vezes ela é uma letra simples, sem serifa, mas sempre tem uma sombra. Depois o que ela tem? Ela tem o que é um matizado, como diz o abridor de letra. O matizado é esse degradê que dá um sentido de volume, né, que destaca a letra do barco, faz com que ela pareça que ela seja tridimensionalmente. Algumas vezes ela tem um fio, uma linhazinha de contorno em preto que contorna toda essa letra, e depois ela vem o caqueado, que talvez seja a grande característica. E é importante perceber que esse caqueado, que esse enfeite, muitas vezes tem uma vinculação muito grande com outros tipos de enfeites que a gente encontra nos caminhões, que a gente encontra em outras pinturas de meios de transporte em outros países. Aqui no Brasil, aqui na Amazônia, a gente encontra na letra do barco. São muito parecidos, vêm do manejo do pincel. E aí a gente chega nessa beleza que é essa letra com sombra, com enfeite, com matiz. É uma letra como essa, segundo um abridor de letras, ela tem sete cores, né? Ele demora bastante tempo para fazer, exige uma expertise desse mestre, né?
essa nossa pesquisa, em 2013, conseguimos um prêmio o Prêmio Amazônia Cultural e conseguimos fazer um registro do saber ao longo das cidades próximas a Belém. Belém, Abaetetuba, Igarapé-Miri e Barcarena. E depois, esse processo de pesquisa acabou gerando um documentário Letras que Flutuam. Esse documentário, inclusive, está na internet, no YouTube, vocês podem assistir. Em 2016, mais uma vez, nós fomos contemplados com o prêmio do Rumos Itaú Cultural, que nos permitiu mapear outros municípios, porque a proposta é a gente conseguir conhecer esses abridores de todos os municípios do Pará ou de regiões, mapeando por regiões, para conhecer os estilos, as cores, os contextos, as realidades. E esse segundo mapeamento gerou um documentário que chama Marajó das Letras. Esse ainda não está disponível, mas logo, logo estará. Esse projeto não é um projeto individual, é um coletivo, contou com a participação de diversos profissionais, sejam designers, sejam pesquisadores, sejam profissionais do audiovisual, e foi muito importante porque esses materiais que foram gerados, assim como oficinas, workshops, permitiram que a gente levasse adiante esse saber, que a gente divulgasse esse saber. Não só levou ao reconhecimento dessa atividade, como aumentou a demanda de trabalho para esses abridores, que é um dos nossos objetivos maiores. Nós queremos que esses abridores tenham seu trabalho não só valorizado, mas com que as pessoas os contratem para outros trabalhos, em outras mídias, em outros lugares. Ele não precisa só pintar um barco, né? E a última conquista do Letras que Flutuam, do projeto, foi o Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade, do IFAM, em 2018. E foi muito importante, porque um prêmio como esse reconhece que o projeto como uma ferramenta importante na divulgação do patrimônio cultural e muito pouco conhecido, que é a letra decorativa amazônica e os seus abridores de letras. Porque esses artistas que pintam letras nos barcos, eles se denominam abridores de letras. Que lindo nome! Além de divulgar esse saber em seminários, oficinas, a gente tem se dedicado a colaborar para que surjam outras oportunidades para esses pintores, que eles consigam vender letras, que eles consigam vender camisetas, que eles consigam pintar nomes de empresas, restaurantes, nas fachadas. Então, esse tem sido o maior trabalho que a gente tem dedicado integralmente, né? E aí a gente termina com esse recado: contrate um abridor de letra, porque vai ajudar a manter essa cultura ribeirinha, esse aspecto importante da cultura amazônica vivo, porque o mundo evolui, mas o abridor de letra também pode evoluir paralelamente à evolução tecnológica e do mundo. E eu dedico todo esse pequeno produto a todos os abridores de letra da Amazônia. Obrigada.